Olá, sejam bem-vindos todos aqueles que nos seguem. Nós abraçamos a todos os nossos amigos, nossos internautas que estão conosco todas as segundas-feiras nesse mesmo horário. No dia de hoje, nós temos o nosso tema do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 3, itens 3 a 5, diferentes categorias de mundos habitados. Quem está nos trazendo o tema da noite é o Gilmar de Moura, e ele vai fazer a sua saudação. Gilmar, por favor. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Para mim é um prazer enorme estar aqui e, de antemão, eu já agradeço muito pelo seu tempo, por essa oportunidade de estarmos juntos, por esse momento em que nos dedicamos a algo superior, a estudos mais profundos sobre a nossa vida. E eu espero de você as suas boas vibrações, que assim eu possa proporcionar momentos de boas reflexões para as nossas vidas e assim nós podemos avançar. Muito obrigado. Então, agora nós vamos passar para a nossa página inicial. Por um mundo melhor. A casa de meu pai há muitas moradas. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Evangelho e Vida, capítulo 30. Brunilde Mendes, do Espírito Santo, por espíritos diversos. Provas e expiações refletem na Terra o estado de inferioridade da humanidade que a habita. Mundos felizes serão a morada daqueles que já se libertaram de suas sombras espirituais. O que fazer para que a Terra deixe de ser um mundo de sofrimento para se tornar um mundo feliz? Por um sopro da vontade divina ou pela vontade do próprio homem? Qual dessas duas proposições seria mais justa? Deus não criou o sofrimento. A dor é criação do homem, quando fere a lei divina, que recomenda o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A glória da paz e a felicidade perfeita devem ser, portanto, conquistas do próprio homem à medida que se reharmoniza com a lei. Deus deseja que a sua criatura construa a sua própria ventura. Por isso, Jesus afirmou: Vós sois deuses, querendo dizer-nos que todos possuímos as potencialidades indispensáveis à construção de nossa felicidade total, desde que o queiramos. Assim, não choremos perdidos nas considerações das desventuras que encontramos ainda na Terra. Paremos para refletir de que maneira temos contribuído para que elas se diluam dentro do tempo e concluiremos que não existe outra forma senão a de modificarmos o nosso mundo interior, modificando nossos pensamentos, nossos atos e intenções. Iluminemos nossos lares com a luz da prece, criemos alegria junto aos nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de profissão. Aceitemos amorosamente as nossas tarefas, cumpramos nossos deveres com dedicação. Formulemos votos de paz por onde passarmos, e, de certo, a Terra passará a refletir essas partículas de luz e harmonia que acendermos dentro de nós, irradiando-as para fora de nós. Sobretudo, liberemos a nossa terra dos nossos queixumes e lágrimas vãs, aceitando os nossos sofrimentos, que representam o tributo à nossa reharmonização com a divina lei, e a terra, mãe dadivosa, há de brevemente projetar-se no concerto dos mundos como a morada de espíritos eleitos. Cada um de nós é também um mundo por si, vivendo nos dias que passam momentos difíceis de transição. Assumamos uma posição de tranquilidade frente a esses momentos, os quais são indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento. Iluminemos com a luz da fé o nosso mundo interior e a alegria passará a habitar em nós, substituindo as queixas e lamentações.
Mantenhamos a certeza de que as moradas felizes da casa do Pai começam a ser construídas por nós mesmos e serão fatalmente a nossa herança dentro do infinito dos tempos. Trabalhemos, pois, no sentido de melhorarmos-nos dia a dia, a fim de que possamos atender às recomendações do Mestre. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai Celeste. É uma página de Aurélio. Então, façamos neste momento a nossa prece inicial de abertura, pedindo a Deus que nos envolva nas suas vibrações de paz e de luz, trazendo ao nosso expositor as suas bênçãos e que possamos aproveitar o melhor dessas reflexões que nos serão trazidas nesta reunião. Que esteja em nome de Deus, em nome dos nossos benfeitores, os benfeitores do Lar de Teresa, que esteja acima de tudo em teu nome, Jesus, e com a permissão de todos, possamos dar por iniciada a reunião virtual de hoje. Graças a Deus e que assim seja. E como pediu Gilmar, que as nossas excelentes e melhores vibrações sejam enviadas para ele. Gilmar, é com você. Muito obrigado, Ivone. Diferentes categorias de mundos habitados. Um tema um tanto quanto cinzento, se eu posso assim dizer, dentro da nossa doutrina espírita. E por que eu digo cinzento? Porque é uma realidade que ainda nós não podemos compreender e nem vivenciar em termos científicos. Ora, lemos na codificação, ouvimos dos nossos estudos espíritas que a Terra não é o único mundo habitado. Aliás, nosso sistema solar, a Terra, é um dos planetas ainda mais atrasados em termos de evolução, dizendo que outros mundos têm habitações, têm seres muito mais luminosos. Mas como assim? Já enviamos sondas para Marte, para Saturno, para Júpiter? Já devassamos o sistema solar e não encontramos um único vestígio de vida? Entramos numa zona cinzenta e é natural ficarmos com estes questionamentos. E para iniciar exatamente o tema de hoje, venho trazer uma história que vai ilustrar para entrarmos a fundo, talvez refletindo melhor sobre essa zona cinzenta do que é os mundos habitados. Muito bem. Um grande sábio na erraticidade, um grande sábio no mundo espiritual, tinha ali também alguns estudantes, alguns discípulos. E esses discípulos eram como nós agora, hoje, tentando entender um pouquinho mais sobre esses mundos habitados. E de tanto perguntarem, o sábio um dia tomou uma decisão. Pegou os 4 mais curiosos desses alunos e falou o seguinte: nós vamos fazer uma experiência. Eu vou mandar vocês 4 para um planeta ainda próximo aqui da Terra, dentro do nosso sistema solar. Vou mandar vocês para este determinado planeta. Vocês vão fazer uma excursão de um dia. Vou mandar vocês acompanhados, claro, de guias bem preparados para isso, que possam levar, acompanhá-los e buscá-los adequadamente. E na volta, nós vamos recolher essas lições. Muito bem. Os 4 ficaram maravilhados. Finalmente, nós vamos entender essa dinâmica dos mundos habitados. Pois bem,
Os quatro partiram para a empreitada. Foram, passaram o dia inteiro neste planeta estranho até então, voltaram e se reuniram com o mestre. Se reuniram o sábio, os discípulos que foram e todos os outros discípulos, todos os outros alunos, para escutar a experiência daqueles quatro. O primeiro, um tanto quanto decepcionado, chegou assim: mestre, eu não sei o que eu fui fazer lá, porque eu caí em uma zona totalmente desértica. O planeta é deserto, não tem nada. É um calor infernal. Não tem vida nenhuma. As poucas vidas que eu vi eram peçonhentas, alguns animais rastejantes, mas eram totalmente seco, totalmente sem vida. O mestre, calado, chamou o outro discípulo. Então, o que você viu nesse mundo novo? Mestre, esse mundo ainda está bem no comecinho dele, ainda está, olha, eu caí no meio do mar, eu só vi água, não tinha mais nada, era só água. Todos os seres ainda muito rudimentares, ainda muito unicelulares, andando devagarzinho para lá e para cá, sem prestar muita atenção na vida, ainda muito no início. O mestre, ainda em silêncio, sorriu e passou para o terceiro discípulo. Então, o que você viu? Mestre, se trata de um planeta altamente desenvolvido. Cidades enormes, com arranha-céus que eu não consigo descrever em palavras. Alta tecnologia. Eu não consigo nem colocar em palavras o tamanho dos objetos, das coisas que eu vi. Muito habitado. Os habitantes com suas responsabilidades, com os seus objetos, e eu não sei mais o que descrever disso. Tamanha era a efusividade daquele discípulo. Ele sorriu e passou para o último discípulo, o quarto discípulo. Então, mestre, eu achei um tanto quanto singular esse mundo. Parece que eu voltei à minha escola primária. Vi muitos seres ainda pequenininhos, mas muito mais pessoas ajudando, ensinando, caridade, uma troca de experiências, um calor, se pode se dizer, humano, muito propício nesse planeta. E assim encerrou o relato dos quatro, para para surpresa de todos os outros alunos, falando: parece que os quatro foram mandados para planetas totalmente diferentes, mas foram para o mesmo planeta. E toda a assembleia ficou com um tom de interrogação. Mas o que é isso? Nós fomos para um planeta distante, vimos deserto, vimos água. Qual é a explicação disso, mestre? O sábio falou o seguinte: vamos todos dormir, vamos todos para casa. O dia foi com muito trabalho. Nós vamos para casa e no dia seguinte, amanhã, nós vamos aprender essa lição. Muito bem. No dia seguinte, voltou-se toda a assembleia dos alunos e os quatro mais curiosos chegaram lá. Então, mestre, qual é a explicação? Pois bem, chamou o primeiro aluno que caiu, que entrou, achou que o mundo em questão era um deserto, não tinha vida nenhuma. E por panorama mental,
fez ele se recordar, desde o início do dia, quando ele acordou, até o momento que ele entrou na assembleia. Acordou e a vida dele inteira era um deserto, seco com as pessoas que moravam dentro de casa. Mal olhou para a esposa, deu um beijo indiferente nos filhos, separou as roupas, separou os seus pertences, sem observar o mundo, o lar em que vivia. Chamou o segundo discípulo que tinha caído no mundo das águas, no mundo ainda primitivo, naquele mundo afogado. E por panorama mental, mostrou para ele o quanto a vida dele estava afundada nas ansiedades e nas questões diárias. Mostrou ele acordando já atripulado, com uma noite mal dormida, com muitas preocupações na cabeça, com muitas barreiras ainda que ele nem conseguia pensar, refletir sobre a vida, sobre aquilo que estava fazendo no piloto automático. Chamou então um terceiro, que havia caído no mundo da tecnologia. E por panorama mental, viu a casa dele altamente tecnológica, com objetos, com eletrônicos, com o que a mais alta tecnologia havia de se falar. Mas dentro dele estava muito antigo. Era um mausoléu ambulante andando por alta tecnologia. Por fora, muito desenvolvimento, mas por dentro, ideias velhas. Aquele homem velho. E no quarto, chamou o quarto aluno e, por panorama mental, fez vislumbrar-se a casa dele. Uma casa um tanto quanto simples, mas bem requintada, organizada. Acordou, arrumou a sua cama, agradeceu pela noite dormida, agradeceu pelo dia que raiou, olhou a esposa, perguntou como ela estava, olhou os filhos, como que está a rotina, como tinha sido a noite, se preocupando. Um verdadeiro educandário, uma escola, um lar-escola. E a grande lição. Na casa do meu pai há muitas moradas. Mas quem faz essa morada é o próprio homem. O que possamos aprender agora dessas características dos mundos habitados é o que há em cima, há embaixo. O que está fora, está dentro. Ouvimos muito o quanto que planetas diferentes são altamente desenvolvidos, mas não são a troco de nada. São por causa dos habitantes que lá vivem. E agora eu quero fazer essa viagem interior para nós mesmos. Vamos buscar um pouco do que é essa morada. Em primeiro lugar, você que está me assistindo aí, seja do seu celular, seja do computador, seja durante a noite, durante o dia, como que está a sua casa? Como que está a sua casa, seu lar? Está tudo desorganizado? Ah, mas eu me arrumo nessa bagunça. Arruma nada. Isso é uma desculpa. Organização traz saúde. Como é o seu quarto? Como é a sua cozinha? Como está o seu banheiro?
E aqui nós não estamos falando de luxo, não estamos falando de riqueza, mas estamos falando de requinte. Requinte é o cuidado com que você tem nas mãos em objetos. É eles que te servem ou você serve a eles? Vamos entrar mais a fundo? Como está o seu corpo? O seu corpo, o seu organismo? Como estão os seus exames? Ah, exagerando da comida? Exagerando daquilo que você põe para dentro do corpo? Sedentarismo, talvez? Como que você está se mexendo? Vamos entrar mais a fundo? Como está a sua mente? O que você está pensando? O que você está alimentando a sua mente? Com o quê? Quais os programas de televisão que você assiste? Onde você passa mais tempo aqui? Com quem você fala? Qual é a notícia que você resolve falar? Quando você está perto de alguém, qual é o assunto que você puxa? Como que está ali aquele teu irmão que está com câncer? Qual foi? O que aconteceu lá com a vizinha que foi roubada? Ou você puxa assuntos, ou você faz aflorar assuntos bons, mesmo em meio ao caos. Como está o seu espírito? Como você vem alimentando o seu espírito? E aqui a gente pode falar que o maior alimento para o espírito é a caridade. E a caridade não é apenas dar daquilo que tem, é dar daquilo que você é. E talvez hoje o que nós temos menos é tempo. Como que como está a nossa dedicação no tempo daqueles que mais precisam? Neste exato momento, talvez você me escutando, se isso pode estar aflorando reflexões boas em você, é um tempo muito bem empregado. Meus parabéns. Porque no nosso dia, se nós levarmos em conta, poucos são os minutos que empregamos ao bem. O que há embaixo, há em cima. O que há dentro, há fora. Se as respostas para essa sua pergunta se condiz com o planeta que nós vivemos, com os políticos que nós temos, com o ambiente em que vivemos, com a cidade em que moramos, talvez é hora de parar um pouco de reclamar da nossa terra, da nossa política, da nossa cidade e dos problemas e observar que talvez essa nossa casa é muito mais arrumada do que nós mesmos. Dura realidade. E para ilustrar exatamente essa realidade difícil, eu quero trazer aqui uma nova história. E agora de um livro um tanto quanto conhecido, eu acredito que muitas pessoas possam conhecer esse livro, que é o Jesus no Lar. É um livro do Chico Xavier, Psicografia de Neio Lúcio. É um livro de Neio Lúcio, né? Psicografia de Chico Xavier, que é um livro extraordinário. É um livro extraordinário. Se você não conhece, busque Jesus no Lar. São muitas histórias e exatamente são os bastidores do Evangelho, né? É onde que Jesus se reunia ali depois das pregações, depois das curas, exatamente num ambiente muito mais íntimo para contar histórias, situações. E nesse livro, uma história
uma história, para mim, Gilmar, é a que tem mais significado. Essa história, para mim, é aquela que volta e meia eu estou lendo, porque ela vem dizer exatamente isso, e eu vou contá-la aqui para você. Chama-se A Visita da Verdade. Conta-se que um homem vivia numa caverna escura, fechada, pútrida, com cheiro horrível, as paredes pegajosas, um nojo, aquele ambiente. Ele não conseguia viver bem. Ele reclamava. Ele ajoelhava para Deus e pedia: por favor, me tire daqui. Olha a situação que eu vivo. Não dá mais para eu viver aqui. Eu sofro muito. Deus, ouvindo as preces daquele homem, mandou o anjo da fé. Mandou o anjo da fé. A fé chegou, abraçou o homem, e o homem se viu investido, sentiu no íntimo do seu ser, voltando a acreditar, voltando a ter aquela fé antes apagada. Continuou a sua labuta diária, ainda naquela caverna escura, fedida, e os dias foram passando e a fé foi se perdendo. Voltou a cair em profundas lamentações. Era muito difícil aquele ambiente, era muito duro aquele ambiente. Até que Deus mandou um novo anjo, o anjo da esperança. A esperança chegou, abraçou o homem, e o homem novamente viu sentir no íntimo do ser aquela chama da esperança novamente. Teve confiança no futuro e voltou a trabalhar, voltou a se animar, mas em breve tempo voltou novamente no seu desânimo, porque realmente o ambiente castigava ele. Novamente, Deus enviou um novo anjo, o da caridade, o do trabalho. O anjo da caridade chegou, abraçou o homem, e o homem se viu com nova energia para trabalhar, para se levantar, para evoluir. No entanto, breve foi o tempo, voltou a lamuriar, voltou a se ajoelhar, a pedir muito a Deus a libertação. Entendam isso. Libertação daquele ambiente. Com isso, Deus mandou um anjo diferente, diferente dos outros três. Um anjo chegou na caverna e era o anjo da verdade. E esse anjo da verdade, ele veio com muita luz, com uma luz enorme, clareando aquele ambiente escuro, clareando aquele ambiente, aquela caverna que não entrava luz, aquela caverna pútrida, aquela caverna ainda que o homem não conseguia enxergar. Aquele anjo da verdade chegou e iluminou tudo. E o homem pôde ver que das paredes, aquele odor fedorento, aquele ambiente que causava nojo, vinha das próprias chagas abertas, dos próprios machucados, dos próprios vícios, das próprias imperfeições que ele tinha. Ele contaminava o ambiente. Foi muito duro o golpe da verdade. O homem olhou aquilo tudo
se inquietou e resvalou para uma caverna mais escura, mais profunda, que não queria mais enxergar aquilo. E a história fecha da seguinte forma: enquanto, amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se. Essa é a nossa vida. Todos os dias temos oportunidades de fé, esperança, temos oportunidade de trabalho, mas não é isso que vai nos libertar. Não é isso. Isso vai ser aquilo. Melhora, piora. Melhora e piora. Consolam-se e desconsolam. Creem, descreem. Tímidos, irritadiços e hesitantes. Exigimos muito, pedimos muito. Quero um mundo melhor. Eu quero políticos melhores. Quero uma cidade, uma empresa, uma casa melhor. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é o que está fora da gente, é a mesma coisa que está dentro. Hoje somos orgulhosos para falar desses computadores. Vocês estão nos vendo daí de um celular, de um computador, de casa, no conforto de casa. Quanta tecnologia, quanta coisa! Mas o homem continua o mesmo. O homem que hoje manuseia um iPhone, um Android, um celular, para o homem de 3.000 anos atrás que manuseava uma carroça, talvez não mudou nada ainda no seu interior, em termos de justiça, em termos de igualdade, em termos de fraternidade, dentro do seu pensamento mesmo, fazer o bem pelo bem. E como mensagem final, como para exatamente agora que nós entendemos a nossa condição, não vou deixar aqui, claro, como um grande entusiasta que eu sou, eu particularmente amo, adoro pesquisar sobre estrelas, mundos, astronomia desses planetas. Não vou deixar também de, agora que nós fincamos o pé no chão, vamos deixar um pouquinho a nossa imaginação voar aqui. Eu venho trazer aqui uma mensagem de um outro livro também de Chico Xavier, agora Psicografia Chico Xavier, mas o livro é de Emmanuel. O livro chama Intervalos. É um livro pequenininho, fantástico também de mensagens de Emmanuel. E a mensagem que eu venho trazer aqui, alguns trechos, é a mensagem perante a vida. Então, olha só, olha que interessante como o Emmanuel costura, como o Emmanuel faz essa tapeçaria desses mundos. Vamos lá. Em verdade, o sistema solar, vasto e sublime edifício de que somos reduzido apartamento, é um império maravilhoso de luz e vida, cuja grandeza mal começamos a perceber. Olha só, olha que interessante. Nosso sistema solar, então imaginemos, nosso sistema solar é um edifício. É um edifício. Você que talvez mora
num prédio, ou mora na casa, num condomínio fechado, num edifício. E aí ele vem falar o seguinte, ó, nós na Terra somos um reduzido apartamento. Reduzido apartamento. Então você sabe quando você chega naquele hotel, aquele hotel maravilhoso, e tudo mais, você chegou numa cidade sem reserva, sem nada, com imprevistos, chegou naquele hotel enorme, grandioso, falando assim, tem algum quarto vago? Tá tudo vago, meu amigo. Não, mas pelo menos algum vago aí. Olha, tem um apartamento reduzido aqui que eu tenho ali para você. O hotel tem suíte presidencial, tem um monte de apartamentos, né? Ele colocou, ó, somos um reduzido apartamento. E é um império maravilhoso de vida que não se reduz aqui, porque nós somos reduzido apartamento. Mas a grandeza, mal começamos a perceber. Então, respondendo à pergunta inicial, mas nós já mandamos robôs para Marte, nós já mandamos sondas, foguetes, e nós não achamos nada. Calma, nós estamos começando a perceber. Aí ele vai mais longe. Gente, isso aqui é maravilhoso. Para quem gosta, quem ama. Olha só. Vega, Sírios, Canopus e Antares. Para quem não conhece, são estrelas. São estrelas que, se você está vendo hoje à noite aí, você vai conseguir enxergar. Vega, Sírios, Canopus, Antares. São estrelas espetaculares, de muitas magnitudes maiores que o Sol. Olha só. Vegas, Sírios, Canopus e Antares. Sóis resplandecentes, junto dos quais o nosso não passará de ponto obscuro. Então, se eu falei para você que o nosso sistema solar é um condomínio e a gente é o nosso reduzido apartamento, pois é, esse condomínio, perto desses sóis, não passa de ponto obscuro. A maneira de lâmpada alumínio, palavras dele, a maneira de lâmpada alumínio e humilde no coro da imortalidade constituem, prestem atenção, ó, Emmanuel não usa palavras à toa. Olha isso. A maneira de lâmpada humilde no coro da imortalidade. As demais, as estrelas que ele falou, constituem palácios suspensos, onde a beleza e a perfeição adquirem aspectos inabordáveis, ainda longe do nosso campo de expressão. Olha, o que ele pôde descrever dessas estrelas foi o seguinte: palácios suspensos. Se o nosso sistema solar é um condomínio, essas estrelas são palácios suspensos. E eu não consigo mais expressar, porque nem eu entendo o que é para falar dessas estrelas aí. Somos demasiadamente pequeninos para arrojar o cosmo, o escalpelo de nossas indagações descabidas. Indagações. Essas são as nossas indagações, nossos estudos. E melhoremos para que a nossa residência melhore. A última mensagem que ele disse, e convertendo o nosso mundo, pouco a pouco, no santuário vivo em que Jesus se manifeste, estejamos convictos de que a terra, hoje escura, amanhã se transformará no espelho divino. Prestem atenção nessa palavra. No espelho divino. O espelho. O que você enxerga no espelho? É um reflexo. A Terra, sendo um espelho, vai refletir exatamente a vontade do Pai, a lei de Deus, a vontade do Pai, cuja face a glória de Deus se refletirá.
O que deixa mais obscuro a terra é o nosso egoísmo. É isso que embaça esse espelho. É isso que obscurece para que esse reflexo surja. E nós, de reduzido apartamento, possamos brilhar na imensidão do cosmos como um planeta daqueles que realmente refletem as bênçãos do Pai. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Gilmar, por essas ótimas reflexões e nós possamos levá-las conosco num estudo tão rico e tão maravilhoso como esse. Queremos agradecer a tua disponibilidade, o teu carinho no preparo do estudo, mas nós também queremos agradecer aos nossos seguidores, que estão conosco todas as segundas-feiras, nos acompanhando, aproveitando a oportunidade para convidá-los para a próxima segunda-feira, 19 horas, onde trataremos de um tema do Livro dos Espíritos. Convido nesse momento a todos a fazermos a nossa prece de encerramento. Graças a Deus. E assim, Senhor, queremos te agradecer por estes momentos tão ricos para o nosso espírito, para a nossa alma, que possamos levar conosco estes ensinamentos, estas reflexões para a nossa vida diária, para que possamos tornar o nosso mundo um mundo melhor. Que seja com a permissão de Deus, com a tua permissão, Mestre, bem como a permissão dos nossos mentores, possamos dar por encerrada a reunião virtual desta hora. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.